governo Bolsonaro. Vamos acompanhar com Vitor Hugo Salina. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta terça-feira que pessoas subiram em cadáveres para fazer política durante a pandemia. Para ele, faltou humanidade à oposição. Infelizmente, abateu-se sobre nós uma tragédia humanitária de proporções nunca vistas. Quer dizer, chegou o Covid. E o que mais me impressionou durante o Covid foi como as pessoas subiram em cadáveres para fazer política. Em vez de ajudar o Brasil, houve gente sabotando, atacando por trás, difamando, em vez de nos ajudar a fazer a coisa certa. Isso me impressionou muito, a falta de humanidade, a falta de solidariedade, a falta de fraternidade, disfarçada de vontade de ajudar. Sobre as críticas que recebeu por não ter cumprido todas as promessas a respeito das privatizações, o ministro da Economia culpou a classe política. Se você chegar para um político e falar assim, vamos vender, ele fala assim, deixa eu ver se eu entendi. No primeiro ano a gente faz um projeto de privatização, aí no segundo ano a gente luta muito e consegue aprovar. Aí no terceiro ano reduz a dívida e no quarto ano vai baixar um pouquinho os juros. Eu já perdi a eleição. Não serve. Ou seja, quando você reduz a dívida, você ajudou as futuras gerações, seus filhos e netos. Você está salvando seus filhos e netos. Mas isso o político não consegue enxergar tão longe, porque ele tem que ser eleito daqui a 4 anos. Paulo Guedes destacou que vender os ativos do Estado deve ser prioridade para o país se desenvolver. O Estado tem uma fortuna em imóveis, uma fortuna em empresas que às vezes dão prejuízo, onde há desvio de recursos, aparelhamento político, etc. E do outro lado tem uma dívida monumental, 5, 6 trilhões. Bom, no fundo, se eu fizesse um casamento, a dívida era pequenininha, o juro era baixinho, estava tudo certo. Então quando a gente fala assim, vou privatizar, mas o Paulo Guedes não conseguiu privatizar. Eu consegui privatizar, mais de 300 mil. O ministro também culpou a classe política pelo fracasso da economia brasileira nas últimas décadas. Para Guedes, desde o fim do regime militar, muitos erros foram cometidos. O presidente fala, como é que pode um país que é tão rico em recursos, como é que esse país não acabou ainda com a miséria e com a pobreza? O modelo econômico é muito ruim. O modelo econômico é muito ruim há muitas décadas. Os últimos 2 governos militares já estavam lá perdendo um pouco o rumo. Entrou a democracia, a redemocratização, conseguiu pegar a inflação 200, levar para 5.000% por falta de capacidade, por incapacidade. Os políticos não estavam habilitados, eles ficaram tanto tempo fora do poder que eles não tinham capacidade de escolha correta. E os economistas, a mesma coisa, todo mundo pensando em política, fazendo besteira, congelando preço, que foi o plano cruzado, congelando ativos, sequestrando poupança, que era o plano Collor, fazendo uma besteira atrás da outra. E nós perdemos décadas, perdemos 2, 3 décadas, mas fomos aprendendo e progredindo aos poucos na tentativa e erro. Quando explodiu o câmbio, nós aprendemos a flutuar. Quando foi para hiper, nós aprendemos a ter um banco central forte. Quando endividou em bola de neve, nós fizemos o teto. Quer dizer, é um aprendizado a duras penas por falta de conhecimento. Na entrevista,